Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições na palavra do Senhor. Aprendendo sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Continuamos naquele pedido que parece curioso, que Filipe fez a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Este pedido ele fez a propósito de que Jesus começou dizendo no verso 1 de João 14, Jesus começou dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Bem, isso parece suscitar uma dúvida até hoje na vida dos cristãos. Você sabe que em relação à divindade de Jesus, existe aquela corrente, aquela linha doutrinária que eu prefiro chamar de linha herética, aquela linha que nega a divindade de Jesus. E aqui, quando ele se posiciona assim, note que ele apela para que se creia em Deus e também nele. Por que ele menciona Deus e ele? Claro que aparecem duas pessoas aqui. Aparece a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas é bom lembrar que, às vezes, Jesus é citado num texto cujo contexto está mostrando Jesus como homem, Jesus como o Filho e não como Deus. E pelo fato de que Jesus estava falando com um grupo de judeus, é lógico, os discípulos já estavam de mente e coração aberto para receber os ensinos de Jesus. Mas os judeus, eles, naquela base monoteísta que eles tinham a respeito de Deus, isto é, criam em um único Deus, eles tiveram dificuldade em admitir a divindade de Jesus. Por isso foi necessário essa
postura de Jesus, esse apelo. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Mas Jesus, como judeu que era, ele não estava se contradizendo, jamais. Lembrem que certa feita perguntaram para ele: Mestre, qual é o primeiro e grande mandamento? Jesus foi taxativo. Ele respondeu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bem, eu costumo dizer que Jesus era um verdadeiro unicista. Ele respondeu Deuteronômio 6:4, onde diz a lei, lá no princípio, Israel ainda no deserto: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bem, Jesus enfatizou isso, mas agora, nos dias finais, quando ele está praticamente se despedindo dos discípulos, ele apela: não se turbe, isto é, não fique perturbado o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está falando de dois, no sentido natural, sim, mas no sentido da encarnação, não. Ele está falando de Deus como Deus único, como Deus na sua essência, Deus Espírito. E quando ele diz: crede também em mim, ele está falando de Deus também, mas de Deus como homem, que era o próprio Jesus. Ele continua: na casa de meu pai. Bem, aí ele começa a criar nos discípulos mais curiosidade ainda. Na casa de meu pai. Foi quando Filipe fez um pedido para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Note, Filipe, criou-se nele, também nos discípulos, que o Pai era outra pessoa. Por isso, ele, inteligentemente, eu diria, porque aquele que faz uma pergunta dessa é o tipo do servo, do cristão, que deseja saber mais. Sabe, aquele frequentador de uma igreja que se chama membro, que não leva dúvidas para casa. Existe aquele dito popular de gente nervosa, de gente brava,
eu não levo desaforo para casa. Bem, isso é outra história. Normalmente, quem não leva desaforo para casa, leva desaforo para a cadeia. Mas, no caso, o bom cristão, o fiel servo de Deus, ele não leva dúvidas para casa. Se ele está na igreja, se ele está participando de um grupo de estudos e algo ele não entendeu, ele pergunta. Ele vai querer saber a resposta. Era o caso de Filipe. O Senhor falou para a gente crer em Deus e crer também no Senhor. E agora o Senhor fala que na casa do Pai tem muitas moradas. Afinal de contas, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Só falta a gente compreender isso. Foi quando Jesus deu aquela resposta básica para compreendermos a divindade dele. Jesus, de modo admirado, ele disse o que ele diria para muitos hoje, que estão na mesma dúvida. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. Isto é claro demais. Uma vez, num diálogo com amigo, falando sobre esse tema, a divindade de Jesus, ele me disse, e olha, que era um líder. Ele disse que vai chegar no céu e vai ver os três. Vai ver o Pai, vai ver o Filho e vai ver o Espírito Santo. É o caso de Filipe aqui. Filipe queria ver mais um. Filipe queria ver o Pai, mas o Pai estava diante dele. Ele tinha andado com o Pai aquele tempo todo e ainda não conhecia o Pai. Não sabeis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia. No próximo vídeo tem mais. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.